Esporte, seja bem-vindo esse Linha de Passe, quarta-feira quente de Libertadores e Sul-Americano. São Paulo, ufa, hein? 2-0, conseguiu vencer, gols do André Silva e também do Caleri, jogo que você acompanhou com a gente agora há pouco. Flamengo também, vitória por 2-0 lá no Maracanã, adversários frágeis, mas as equipes tiveram lá suas dificuldades. O Flamengo, né, pressionou, poucos gols mediante as oportunidades que apareceram. São Paulo também teve algumas oportunidades, mas também teve dificuldades, com alguns momentos expostos ali no jogo. E a gente vai falar sobre essas duas partidas, também a vitória do Galo, importantíssima, sobre o Rosário Central. Internacional tropeçando na Sul-Americana, mais um empate, 0-0, e o Inter vai mal na Sul-Americana. Of the match, né? Hero of the match. André, por que o Flamengo teve tanta dificuldade de fazer gols hoje? Porque as oportunidades apareceram. Sim, e a exemplo das outras equipes brasileiras, consideradas mais fortes, que investem mais, a diferença técnica para o adversário era muito grande. Então, se você olhar por esse lado, com o potencial que o Flamengo tem, a qualidade dos jogadores, e aí a gente estava falando sobre a escolha do Carpini, escalação, substituições, a situação do Tite é completamente diferente. Eu não estou querendo comparar. Eu só estou dizendo aqui, mesmo que o Tite hoje colocasse em campo um time formado por jogadores que ele escolheria para poupar 11, então vou escolher outros 11, o Flamengo teria totais condições de tornar o jogo fácil desde o início, fazer um gol, 2, 3, né? O Flamengo tem essa fartura, tem esse luxo para o seu treinador escolher. E aí depois do gol do Pedro, que é um gol de recurso individual, que ele tem, é um cara desse tamanho, dentro da área. Com torcida muito maior, mas foi um outro jogador que sentiu, assim como o Gustavo Henrique sentiu e não conseguiu nunca jogar. Então, assim, eu acho que tem uma questão no Flamengo de visibilidade, de pressão, que é diferente mesmo, normal, pelo tamanho da torcida, pela cobertura da mídia de maneira geral, pelo tempo dedicado ao Flamengo em qualquer lugar que se dedique à cobertura esportiva. É assim que as coisas funcionam, e acho que o próprio Léo falou isso um pouco na entrevista. Então, é óbvio que isso gera, como qualquer contratação gera uma dúvida ou um momento de apreensão de você dizer, não, peraí lá, vamos esperar um pouquinho, não dá para afirmar que o cara vai chegar, se encaixar e virar o titular absoluto na hora. Mas do ponto de vista da qualidade técnica, da capacidade de ser titular do Flamengo, eu não tenho dúvida nenhuma, e acho que foi por isso que o Flamengo fez o esforço que fez, porque não foi fácil contratá-lo. E ele queria ver o Flamengo. Ele fez um esforço da parte dele também de insistir, de ficar lá e tal. Ele se comportou bem. Sim, muito bem. O processo. Muito bem. Então acho que, enfim, é mais uma peça muito forte que o elenco já melhor do futebol sul-americano contrata. Então é isso, acho que sim. A gente não tem muito motivo hoje para duvidar do Flamengo. Isso significa que o jogo de hoje foi bom? Não acho que signifique, porque eu acho que principalmente aquela sequência de chances que a gente viu que não foram poucas do Palestino no segundo tempo, com o placar em 1-0, é um perigo. O próprio Tite falou isso, né? Claro. Porque realmente, se você faz 3-0 no primeiro tempo e aí toma uma chance ou outra, tal, acho que você se justifica mais um certo relaxamento, né? Considerar já que a coisa já está muito encaminhada. Acontece, é normal, ninguém fica pilhado e ligado 90 minutos de todas as partidas do mesmo jeito. Mas na condição que o Flamengo estava, vencendo apenas por 1-0, depois de ter empatado o primeiro jogo, eu acho que realmente o Flamengo não poderia ter sofrido as chances que ele sofreu do Palestino. Mas eu acho que tudo tende a melhorar também pela capacidade do treinador. Isso, o torcedor do Flamengo vai ter que se acostumar, como disse o André, a um outro perfil. Como o Flamengo tem um elenco, um grupo de jogadores que é extraordinário, que só melhora. Quando vai ao mercado, traz gente que acrescenta. Sim. O Flamengo não precisa mais ficar especulando, né? Ele vai lá e traz aquele que ele escolheu. É diferente quando você faz uma lista, o treinador faz uma lista com 5 nomes, 6, às vezes vem o 8º da lista, que ele nem estava. No caso do Flamengo, pode vir o primeiro da lista. Acho que as listas nem são tão grandes não assim. são. A gente quer esse. No Flamengo vai e traz, como fez o Matias Vinha, como fez com o De La Cruz, então isso está muito claro. Só que a gente sempre tem sempre remete a 2019, né, do Flamengo Jorge Jesus. E na cabeça do torcedor do rubro-negro com o grupo de jogadores que tem,
por ter mais dinheiro, por poder agir no mercado como nenhum outro clube pode, e isso tudo resultará em goleadas todos os jogos. Não vai ser assim. Não vai. Até porque não é o jeito do Tite de administrar a coisa. Te garanto que será o mais sólido de todos os outros. O torcedor, não tem a menor dúvida. É aquele que vai tomar menos gols. Então, é aquele que vai... Eu concordo com você, mas o jogo de invicto. hoje foi contra o que é o que eu imagino ser o Flamengo do Tite até. Mas ainda porque ele os gols, eles até poderiam ter saído no primeiro tempo. 3 gols no primeiro tempo do Flamengo, para mim não teria sido exagero. O que me surpreende... Exposição. Foi a exposição num bom tempo ali contra Mas o time isso, palestino. eu acho que isso ainda ele vai conseguir melhorar. Não aprofundar. E tinha um zagueiro estreando, é bom que se diga também. Ele vai conseguir, mas veja, ele começou a rodar os zagueiros. Lá na altitude foi jogou Fabrício, ficou o Léo no banco. Então o Davi Luiz. Hoje fica Fabrício, entra Léo Ortiz. Ele precisa controlar os minutos justamente por aquilo que já aconteceu. Fabrício Bruno foi para a seleção, jogou as duas. Sim. E aí jogou na altitude. Então ele precisa, e ele tem jogadores para fazer isso. Tanto quando vem a pergunta, o repórter tá felizão falar assim para ele que você encontrou os 11, cara, com o banco que ele tem. Se ele diz isso, cara, ele tá ferrado. Desestimula, né? Acaba com a mas fazer justiça para o repórter, claro, porque assim, faz sentido. Faz sentido o repórter dizer, encontrou. E ele tem o 11, ele tem. Ele só não vai dizer. Só não vai dizer que são exatamente. Ele tem a espinha dorsal. Ele tem aquele jogador porque ele vai, evidentemente, ter que mexer por questão de quantidade de jogos e prioridades. Mágicas evidente. Durante a Copa América. Aí é que o bicho vai pegar. Seria bom começar a dar uns ele vai precisar, apesar de perder muita gente, ele talvez, pelo que você falou, ele talvez nem precise de tanta mágica. É óbvio que o time vai perder. Se levar os 3 do meio de campo dele, ele recria um setor. Vamos fazer um intervalo, que a gente tem que falar do Atlético Mineiro, que está sem